Amém? Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 9, diz: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Amém. Amém. Algumas particularidades há nesse texto. Contudo, existe um detalhe que fala de até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Quer dizer, enquanto existir evangelho a ser pregado, enquanto existir uma dispensação de salvação, isto significa que existirão mártires. Esta é a palavra de Deus. E nunca o evangelho foi tão forte e poderoso quando as pessoas estavam realmente predispostas a morrer por Cristo. Foi naquele tempo que a sombra de Pedro curava os paralíticos. Foi naquele tempo que os aventais de Paulo expulsavam os demônios. Quanto mais você oferece a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, quanto mais você oferece a sua vida como holocausto no altar de Deus, mais Deus derrama um poder sobremaneira na tua vida, que até você fica surpreso. O próprio Paulo talvez nem tenha sabido, nem tenha tido notícias de que os aventais dele operaram aquilo que operou. A Bíblia narra um fato. Quem está narrando o fato lá em Atos? É Lucas. Será que Paulo tomou conhecimento disso? Não foi ele que tinha ungido aqueles aventais? Ele não orou pelos aqueles aventais? Ele não derramou um óleo sobre aqueles aventais? Simplesmente ele estava cheio do Espírito Santo, predisposto a viver e morrer por Cristo, e a unção poderosa estava sobre ele. Eliseu, uma unção tremenda, um homem disposto a morrer pela causa de Deus, chega com uma capa, bate num rio, e o rio se abre. Irmãos, aquela palavra de sempre: Deus é o mesmo. Nós temos que incorporar essa realidade e viver isso, deixar isso ser parte da nossa vida realmente. E aqui você vê um clamor. Depois de abrir o quinto selo, o clamor: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue? É o clamor dos mártires. Interessante que lá em Gênesis 4:10, quando Caim mata Abel, Deus vira para Caim e diz o quê? A voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. A voz de quê? Do sangue. Quer dizer que o sangue tem um clamor eterno. Mesmo quando você parte desta terra, o seu sangue continua clamando por justiça, por vingança. Não vamos nem entrar na questão das cidades refúgios do Antigo Testamento, porque não teríamos tempo para falar do que desejamos. Você vê que lá em Hebreus 11:4 também o autor de Hebreus vai dizer assim: pela fé, Abel, mesmo depois de morto, o seu sangue ainda fala. Irmãos,
E não há sangue que fale e grite tão alto como o sangue de Jesus Cristo, que nos libertou do pecado, da maldição, nos redimiu, nos resgatou, nos deu autoridade. Esse sangue tem um clamor tremendo. E há experiências tremendas. Certa vez, uma legião de demônios se apossou de um homem nos Estados Unidos, me foge a memória a década, e os demônios não saíam de jeito nenhum. E um obreiro da seara do Senhor Jesus, querendo expulsar aqueles demônios daquele jovem, aquele demônio não saía de jeito nenhum, mas ele estava empenhado em libertar aquele jovem. De repente o Espírito Santo falou com ele assim: clama pelo sangue de Jesus. E ele pegou aquela palavra e disse assim: demônios, saiam pelo sangue de Jesus. O demônio estancou e falou assim: olha, eu vou sair, mas eu vou me vingar. Eu vou trazer um ritmo e eu vou arrebanhar muitos jovens. Logo que aquele demônio foi expulso, não demorou muito, veio o tal do rock and roll, que arrebentou com gerações, que até hoje destrói vidas. Mas saiu. A autoridade, o poder do sangue, o clamor do sangue, essas coisas são muito fortes, são eternas. Tem um peso tremendo, fantástico. E quando alguém é martirizado pelo Evangelho, é mais um clamor diante de Deus. Por isso que quanto mais matavam os crentes lá nos 200 anos primeiros da igreja, mais a igreja se multiplicava. Quanto mais matava, mais multiplicava, porque o clamor do sangue é muito forte perante o Todo-Poderoso. Por isso, irmão, se o inimigo pintar na tua frente, dê só para ele uma palavra: há poder no sangue de Jesus. Mas não esqueça que também há poder no teu sangue, porque Jesus Cristo disse: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. O sangue dele está gerando vidas e vidas e vidas, e o teu sangue também gera vidas. Aleluia, glória a Deus. O sangue de Estevão gerou. Saulo mandou apedrejar ele, e as vestes de Estevão foram postas ali nos pés de Saulo. Ele mesmo fala isso, mas o sangue de Estevão gerou Saulo. Que coisa tremenda! O sangue de Cristo derramado lá no Calvário, aquele centurião, aquele homem que guardava lá os corpos, verdadeiramente este homem era filho de Deus. A mulher de Pilatos disse para ele: olha, não tomes partido na causa deste homem, eu tive um sonho, eu sofri por ele, este homem é justo. Aí Pilatos chega, faz de tudo para soltar Jesus, mas aí os judeus não deixam, gritam, clamam: não, ele tem que ser crucificado, se você o soltar, você é inimigo de César. Pilatos se vê numa situação muito difícil e diz: então olha, eu não acho culpa nele, para mim ele é inocente, eu não vejo nele crime algum digno de morte, mas vocês querem? Eu lavo minhas mãos, estou inocente do sangue deste homem. Aí a turma, as turbas lá em Jerusalém, caia sobre nós e nossos filhos o sangue dele. Caiu. Sangue é juízo. Sangue é um clamor de juízo. Por isso que diz aqui: até quando o Senhor santo, verdadeiro, dominante, não julgas e vingas, vingança. O povo de Jerusalém clamou que aquele sangue caísse sobre eles e sobre os filhos, sobre a geração. Depois o Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, liderado pelo aquele austríaco maluco, chamado Hitler, quase dizimou os judeus. Quase dizimou os judeus. Se não fosse uma promessa, Israel hoje não existiria. Uma promessa feita a Abraão, que foi também até ao extremo de sacrificar o seu filho e derramar o sangue. Só não derramou porque Deus o impediu. Então a promessa feita a Abraão foi tremenda, porque ele estava predisposto a derramar o sangue do seu próprio filho.
Por isso a nação de Israel existe até hoje. A Voz dos Mártires é um livro que existe aí pela sociedade, um livro bem antigo. Nós temos cópia desse livro aí. E neste livro, meu irmão, conta que no tempo do comunismo, já falamos disso, pais cristãos eram mortos, seus filhos pequenos, sem condição de sobreviver sozinhos, eram soltos nas ruas, ninguém podia auxiliar essas crianças, pois morreria. E assim o comunismo foi assassinando cristãos, e assassinando cristãos, e assassinando cristãos, pois a igreja mais forte, mais resistiu, que até hoje subsiste, está lá na União Soviética. Subsistiu debaixo dos sepulcros e das catatumbas, mas era sangue demais derramado. Aonde tinha o sangue derramado pela causa do Evangelho, meu irmão, o sangue justo derramado, ele faz o jardim do Evangelho florescer com muita força. Por isso Jesus Cristo diz assim: este é o sangue do Novo Testamento, é a nova aliança no meu sangue. Porque é necessário que, se há um testamento, tem que haver o derramamento, tem que haver a morte do testador. E com o seu sangue derramado, Jesus Cristo selou o seu testamento e nos deu vida pela sua palavra, selada com o seu sangue. O poder do sangue é algo tremendo. E não esqueça, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Por isso, a igreja só será restaurada, forte e valente, quando houverem homens que estejam com a disposição de Apocalipse 2:10. O que diz? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Tem que ter essa predisposição. Se vai morrer ou não, não é problema nosso, mas temos que ter essa predisposição. Os pastores do comunismo, eles venderam o rebanho de Jesus Cristo. Eles denunciavam aqueles membros da igreja na União Soviética que não aceitavam as doutrinas do comunismo, eram traídos pelos próprios pastores, eram denunciados. O exército comunista entrava nas casas, arrombava com tudo, matava os cristãos, e aquele sangue clama até hoje. Clama ou não clama? Enquanto eu estou aqui pregando, o que você está sentindo aí quando eu falo do sangue dos teus irmãos derramado? Você encontra fraqueza ou força nisso? Então aquele sangue clama. Tanto que Hebreus vai dizer: eles sem nós não seriam aperfeiçoados. Eles que derramaram sangue lá, sem nós hoje, eles não seriam aperfeiçoados. Nós aperfeiçoamos o sacrifício deles, porque entramos pelo mesmo caminho, mostramos que o sacrifício deles, dos nossos irmãos, não foram vão. A Igreja Católica constituiu-se na Idade Média, e ninguém vai superar ela, a grande assassina de todos os tempos. A Igreja Católica matou cristão, meu irmão. Ela achou que poderia conter o cristianismo verdadeiro assassinando crente. Matou muito. As fogueiras, meu irmão, incendiaram muitos crentes. E quando os crentes de hoje pegam a história da igreja e vê aquele sangue inocente derramado, eles viram uma bomba atômica. Eles começam a clamar por justiça em si mesmo. O Espírito Santo vai lá e diz: está vendo aquele sangue? Agora vai, pega essa força daquele sangue, pega o clamor daquele sangue, levanta a tua voz, anuncia o Evangelho. O poder do sangue é tremendo, é fantástico. E os mártires do Evangelho são um exemplo glorioso para nós. Se o Evangelho não tivesse mártires, ele não existiria mais. Já teria sido sucumbido pelo mundo. Por isso que nós temos que nos levantar contra essas igrejas de evangelho social. Igrejas que querem se macumunar com o mundo, querem andar de conformidade com o mundo, onde crentes querem apenas ser um empresário, crentes querem apenas ter o seu bom emprego, crentes querem apenas ter as suas posses socialmente,
essa igreja é esterco, essa visão não presta, essa igreja não faz parte do Evangelho de Jesus Cristo, essa visão está atrofiada. Crente tem que caminhar com a visão de conquistar aquilo que Deus quer que ele conquiste, e não há maior conquista do que almas. Amém. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Hoje, aquele clamor lá, Senhor, até quando não vingas? Aquele clamor, eu já falei sobre isso, é também sobre os pastores da era moderna, que os apóstolos profetizam dizendo que eles se tornaram apóstatas, lobos devoradores, pegam o povo de Deus e fazem uma massa popular de negócio. A igreja virou uma massa de negócio na mão de líderes da igreja moderna. O sangue daqueles que foi derramado também vai ser requerido da mão desses que hoje estão à frente de igrejas e não valorizam o sangue deles. O clamor vai chegar até eles também. Da mesma maneira que o comunismo assassinou cristãos, hoje pastores nos nossos dias estão assassinando e destruindo ministérios. A única diferença é que não estão derramando sangue. É a única diferença. Mas estão colocando o povo de Deus a serviço dos homens da política. Estão colocando o dinheiro do povo de Deus para ímpios enriquecerem. Olha bem se não tem aí uma televisão que está enriquecendo ímpios, que dizem que foi comprada com dinheiro ofertado em nome de Cristo. Estão matando vidas, estão destruindo ministérios. Mas o sangue daqueles vai ser cobrado nesses. Porque Isaías 61 diz que nós fomos chamados, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, me ungiu para pregar boas novas, enfim, a pregoar o ano aceitável do Senhor. E qual é o ano aceitável do Senhor? É hoje, o tempo que vivemos. O que vem depois? O dia da vingança do nosso Deus. Observa aqui, que depois nós vimos aqui, né, no verso 9, havendo aberto o 5º selo, lemos esse texto, aí vai para o verso 12 e diz assim, e havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abalados por um vento forte. O céu retirou-se como um livro que se enrola. Todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Você percebeu a sequência? Assim como Isaías diz, ano aceitável e vingança. Ainda aqui diz assim, eles clamam no 5º selo, é o clamor dos mártires, e no 6º selo é a manifestação de Deus com ira e com vingança. O que estamos entrando então? Já que nós estamos no tempo da graça, o ano aceitável, o próximo passo é a manifestação da ira de Deus e a vingança do Todo-Poderoso sobre a face da terra. E quem poderá subsistir? Quem conhece a verdade, meu irmão, paga o preço dela, e a verdade tem um preço muito alto. A verdade tem um preço muito alto. Por isso que eu sempre digo que evangelho é para valentes. Evangelho é renúncia. Se você não tiver realmente entendido o que é evangelho, você não subsistirá. Como a Bíblia diz, né? Haverá um tempo em que Deus fará a separação do que serve e do que não serve. E o Salmo número 1, pelo que o ímpio não subsistirá na congregação dos justos, nem subsistirá no dia do juízo. Existe uma separação que Deus vai fazer. Paulo diz assim, que como ovelha
nós somos reputados todo dia à morte. Paulo não diz isso? Por amor a Cristo, somos reputados como ovelha ao matadouro. Somos entregues à morte todo dia. Meu irmão, lembra daquelas fogueiras que eram feitas no tempo do Império Romano? Lembra das arenas que serviam de espetáculo para aqueles homens? Lembra dos Jogos Olímpicos, em que vidas humanas de cristãos eram martirizadas? Lembra de tudo aquilo? Hoje, meu irmão, quando se estuda aquilo, as pessoas saem praticamente aprovadas para o ministério. Quando você estuda aquilo, ou você pula fora, ou você paga o preço. Quando você vê que, quando você ouve notícias por aí, cristão martirizado não sei aonde, cristão martirizado não sei aonde mais, ao invés disso te enfraquecer, isso te dá uma força tremenda. Os fracos pulam fora, mas os verdadeiros ficam. O sangue tem um poder tremendo. E quando Deus, lá no Egito, transformou a água em sangue, e também quando aquele soldado colocou a espada do lado de Jesus, saiu o quê? Água e sangue. Deus está mostrando o que com essa simbologia? Que a sua palavra também vem junta com o juízo. Lá no Egito está mostrando que pela sua palavra traria juízo àquela nação. E na pessoa do Senhor Jesus está mostrando que dele, além de fluir a palavra que salva, também flui o juízo. E esse clamor desses mártires, eles só cessarão quando Deus fizer justiça. Esses selos nós ainda não entramos neles, mas brevemente entraremos, porque os sinais já apontam para o surgimento do reinado do anticristo. Todos aqueles que envergonharam a igreja de Cristo, negaram a sua palavra, sepultaram vidas, não foram adiante, todos aqueles que não tiveram a coragem suficiente de expor a própria vida pelo Evangelho, foram reprovados. Você tem que comprar esse preço. Lembra de Daniel? Ele não teve amor à própria vida, ele continuou com a palavra. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles não tiveram amor à própria vida, eles continuaram, se o sangue deles fosse derramado, se eles fossem queimados naquela fogueira, não importava. Eles estavam predispostos a serem mártires do Evangelho. A palavra mártir significa o quê? Testemunha. E Atos 1:8 diz o quê? Recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, sereis meus mártires. Você quer continuar ou você quer parar? É para isso que Deus te chama, para ser mártir. Sereis minhas testemunhas. Testemunha é mártir. E se não for assim, com essa predisposição, não serve. A igreja nunca cresceu tanto como naquele primeiro tempo em que para se converter tinha que ser um fugitivo. Então a pessoa já se convertia sabendo que ia ser perseguida, ia ser, se fosse achada, ia ser esquartejada. E nesse tempo a igreja demonstrou a sua maior glória, e aquela frase ficou: estes que transtornaram o mundo chegaram também até nós. Você quer transtornar o mundo? Com que visão? Com qual predisposição? Com qual objetivo? Com qual intenção? O que diz lá, 2 Coríntios 5,15? Ele morreu por todos. Logo, todos morreram. Ele morreu como? Ele foi um mártir. Logo, todos nós também somos. E ele diz, ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim será contigo, tu vai morrer e ressuscitar para a glória de Deus. Amém. Jesus Cristo é o exemplo.
Meu irmão, a grande preocupação dos grandes líderes mundiais, quando eles pegam alguém em rebeldia dentro dos seus impérios, a grande preocupação deles é dar sumiço naquela pessoa que tem as ideias contrárias ao seu império. Mas eles não matam essa pessoa em praça pública, como se costumava fazer. Porque eles viram que quando se matava um líder de uma inconfidência, um líder de uma movimentação em praça pública, o sangue daquele homem morto em praça pública gerava novos e milhares de outros rebeldes iguais a ele ou piores. Depois eles acabaram com isso de martirizar vidas. Foi exatamente o que o Império Romano fez, matava, tanto mais se multiplicava. Daí é que veio o símbolo do coelho. O negócio da Páscoa, com ovo, daí que veio o símbolo, depois a gente explica isso. Pela proliferação abundante. E quando eles viram que não tinha jeito, o que eles resolveram? Não vamos mais matar não, vamos nos unir a eles. Já que quanto mais mata um aqui tem 10 ali, mata 10 ali tem 100 lá. Quanto mais mata crente, mais crente aparece, não vamos mais matar, vamos fazer uma aliança com eles. Aí foram reprovados lá no céu e na terra. Jesus Cristo não quer aliança com os homens, ele quer testemunhas mártires. E aqueles que têm feito aliança com os homens, com medo de serem mártires, estão cortados do reino de Deus. São esses que colocam os políticos lá no Congresso para auxiliar a igreja. O dia que a igreja precisar de auxílio do Estado ou dos políticos, eu deixo de ser um pregador, faço um concurso, vou trabalhar em qualquer coisa, ou prefiro a morte. Ser um mártir pode ser de muitas maneiras. Estamos falando da maneira mais extrema. Mas Jesus Cristo disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Isso aí pode abranger muitas coisas. Você tem sonhos, você tem desejos, você tem as suas esperanças, as suas fantasias, os seus planos, os seus ideais. Você é criado num mundo onde você pensa de muitas maneiras, você faz os seus planos. Mas quando você conhece Jesus Cristo, você tem que martirizar os seus planos, projetos, ideais, para encampar o sonho de Deus sobre a sua vida. Você tem que abrir mão dos seus sorrisos muitas vezes para entender a lágrima de Deus. Você tem que muitas vezes negar o seu conforto para que uma alma seja redimida no conhecimento de Cristo Jesus, lavada no sangue purificador de Jesus. Você está sendo um mártir, você está sendo um testemunha. Você recebeu a virtude do Espírito Santo para isso, para que seja notório o nome de Cristo na tua vida. Se ele achar que você tem que ser abatido na terra e recebido no céu, como Estevão, assim será. Mas se ele achar que você tem que ser solto pelo anjo, ou ele tem que esfriar as fornalhas, ou fechar a boca do leão, assim será, porque o Espírito de Deus está sobre ti. Ele te ungiu para pregar boas novas. Mas ele te ungiu para pregar boas novas, quer vivo, quer morto, porque o sangue de Abel, mesmo depois de morto, ainda clama. O importante é servir ao propósito de Deus. Amém? Essas almas que estão debaixo do altar de Deus, apesar de já estarem na eternidade, ainda estão servindo ao propósito de Deus. E Deus está procurando. Ele falou assim, ó, aguardem, porque eu ainda tenho mais valentes para morrer pelo meu nome. Aguarde um pouco mais, tome essas vestes brancas aqui, que são a justiça dos santos. Eu estou esperando novos mártires para fervilhar a minha igreja na terra e levantar o meu juízo dos últimos tempos. Eles ainda estão a serviço de Deus. Abel, mesmo depois de morto, continuou a serviço de Deus. Que coisa tremenda. A sua vida é útil para Deus? Olha,
A sua vida é útil para Deus? E se eu disser que a tua morte é mais útil do que a tua vida? Se Cristo Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, seu testamento não teria valor. Ele precisava morrer. Quando ele ressuscitou, o que ele disse? Todo poder me é dado nos céus e na terra. Mas quando ele estava lá vivo, antes de ter morrido, não disse isso. Ele disse, olha, depois que ressuscitou, olha, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, fará maiores que essa, porque eu vou para o Pai. Todo o poder me é dado nos céus e na terra. Aleluia. Eu vou para o Pai. Quer dizer, passando pela morte, derramando o seu sangue, agora sentou-se à destra do Todo-Poderoso, por nós intercede, nos dá poder, autoridade. O sangue, a morte de Cristo tem mais valor que a sua vida. Aleluia. E os discípulos, quando não entendem isso, sabe o que acontece? Quando você não entende que no Evangelho o mundo quer viver, o mundo quer estar de olhos abertos, mas as coisas do mundo são contrárias às coisas de Deus. O natural é bem diferente do espiritual. Quando Jesus estava vivo, os discípulos estavam cheios de autoridade. Jesus para cá, prega aqui, evangeliza ali, multiplicação dos pães, multiplicação dos peixes, uma glória, só Jesus está vivo. Quando botaram Jesus naquela... Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, que Jesus fechou os olhos e deitou a cabeça, foi um tal de crente desviado para tudo que é lado. Pedro foi pescar, outros foram para o caminho de Emaús, foi um desviado para tudo que é lado. Não entenderam que aquele sangue era todo o sentido do Evangelho, do poder e da glória nas suas vidas. Depois, quando Jesus aparece no caminho de Emaús, nós pensávamos que ele fosse redimir Israel. Não existe remissão, meu irmão, sem derramamento de sangue. Está escrito, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado, não há restauração, não há reestrutura, não há poder, não há glória. A tua morte pode falar mais alto que a tua própria vida. No reino de Deus, sim. No mundo, não. Amém, queridos? Então, meu irmão, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.